Fala, galera ligada aqui no canal da Plural Mais Esportes, seja bem-vindo mais uma vez para um 11 contra 11 por aqui. Eu sou o Thiago Garibe, na companhia do Alisson Bastos, que faz parte desta turma toda comigo aqui na Plural, colunista da Plural, comentarista da Plural. Inclusive, esse vídeo está indo no ar agora nessa sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, então o nosso abraço, a nossa homenagem a todas as mulheres, inclusive aquelas que nos cercam, claro, obviamente. E amanhã, dia 9, estaremos nós dois, inclusive, na transmissão de Coritiba e Cianorte, o jogo que é o retorno desta primeira, das quartas de final do Campeonato Paranaense. E aí, Alisson, tudo certo? E aí, Thiago, tudo bem? Salve, salve para você que vem chegando aqui no 11 contra 11 pra gente. Primeiramente, parabéns a todas as mulheres, né, que tem o seu dia. Para mim, o Dia das Mulheres é todos os dias. Claro que tem esse dia específico. Parabéns você, mulher, para você que é mãe, né, que é muito valente, né, que tem a vida muito complexa e é muito guerreira em tudo o que faz. Vamos juntos nessa, agora 11 contra 11, para falar um pouco aí das nossas seleções, dos nossos times, quem que a gente vai trazer aqui os destaques aí da semana e da rodada aí. Só deixar claro pra galera que tá acompanhando a gente aqui, quando eu olho pro outro lado é que eu tô olhando pra tela do computador. Quando eu olho aqui, tô olhando na câmera, só pra trazer pra galera essa diferenciação. Como tá dizendo ali o recadinho ali embaixo, então se inscreve no nosso canal, compartilha aí o nosso vídeo, manda pra galera, pega o trechinho que você quiser aí, inclusive, e segue a gente, Plural Mais Esportes, lá no nosso Instagram. É muito importante, inclusive, porque a gente tem tido um feedback legal da galera que tá acompanhando. A disputa de hoje, você já viu na nossa thumb, viu no título do vídeo, é o seguinte: Campeonato Paranaense, quartas de final, a gente fez uma seleção da galera do interior, ou seja, dos 8 times que estão ainda na competição, 6 são times do interior e 2 é a dupla da capital, os 2 maiores vencedores do torneio, os 2 times com maior investimento. Então, uma seleção do interior contra a seleção do Atletiba. E aí a gente vai ter que tomar cuidado para não ser injusto, né, Alisson? Porque é muito fácil e cômodo pra gente só votar nos caras do Atletiba. Então, é um pouco mais difícil, né, fazer uma análise pormenorizada, né? Exatamente, é um pouco mais complexo, né? Porque você pega, claro que a diferença técnica entre os jogadores da dupla Atletiba para o interior é incrível, né? Brilhante o tamanho da igualdade, como a gente for falar. Mas a gente tem uma seleção do interior muito boa que a gente preparou, que o Thiago preparou para vocês. Uma seleção de bons jogadores que fizeram campeonatos bem equilibrados e que começaram essa reta de mata-mata muito bem. Vamos ver aí se consegue bater os jogadores aí da dupla Atletiba. Eu acho que sim, hein, Thiago? Vamos ver se a nossa dinâmica vai dar certo, porque tem alguns jogos aí, principalmente da dupla Atletiba, que alguns jogadores não vieram bem nessa fase de mata-mata, hein? E vamos lembrar, né? É o que estão jogando no Campeonato Paranaense. Tanto a primeira fase, quanto agora já a partida de ida do Paranaense. Não é vida e obra, não é um exemplo claro. Arthur, lá do Azures, contra o Bento. Bento é goleiro de seleção brasileira, acabou de ser convocado. Mas aqui cabe uma discussão pelo que eles estão jogando no Campeonato Paranaense. Eu vou começar votando nessa, Alisson. E o que eu vejo é o seguinte: uma diferença básica. Um é o goleiro da defesa menos vazada. O outro é o goleiro que mais jogos passou em branco, né? Então, assim, entre um e outro, até pelo fato de ser mais atacado e ser mais vulnerável, eu vou acabar votando no Arthur. E eu quero que o pessoal entenda, para mim o Bento é muito mais goleiro. Mas em se tratando do Campeonato Paranaense, eu vou acabar ficando com o Arthur do Azures. Alisson. Eu tô contigo, tá? Eu também já tava na minha lista que eu já montei aqui. O Arthur, pra mim, jogou mais do que o Bento. Gente, não vamos dizer que Arthur joga mais que Bento. O Bento é jogador de seleção. Bento é de um outro planeta. Não é à toa que Manchester United veio aqui pra tentar levar ele, né? E outros times também que interessados, né, no Bento. Exato, outros times interessados. E pra mim caberia muito bem como titular, tanto no goleiro do United, tanto na Inter também. Mas eu vou votar no Arthur pelo fato que ele não foi bem contra o Londrina.
tá? Eu acho que o Bento não foi bem contra o Londrina, foi uma das atuações não tão boas que eu vi atuar dele, e o Arthur mostrou um goleiro muito competente e que a gente pode começar a olhar aí, né, muito assim, muito de perto, alguns times da Série B aí, pro Arthur ter oportunidade. Claro que o Azures vai ter calendário dessa temporada, mas eu tô com você, o Arthur, pelo momento, pela temporada, e falando em Campeonato Paranaense, nos jogos no Campeonato Paranaense, o Arthur, para mim, tá na frente do Bento aí. Vamos trazer então o próximo 1-0 para a seleção do interior, e a próxima disputa é Marcos Vinícius e Natanael. Quer começar votando, Alisson? É difícil, porque eu gostei muito do Marcos Vinícius do Maringá. Se tem um dos nomes personagens desse novo Maringá que vem, é o Marcos Vinícius. Mas o Natanael, eu vou votar no Marcos Vinícius, tá? Porque o Natanael, eu acho que ele pode mais do que joga. É um baita de um jogador, é um baita de um garoto ainda que tem muito futuro. Não é à toa que muitos clubes brasileiros da Série A estão interessados ainda nesse jogador. Ele optou ainda por ficar no Coxa, mas pela regularidade, pela forma como ataca, pela forma como defende, pelo esse time do Maringá que encanta, para mim eu sou o Marcos Vinícius. O Natanael, ele é o lateral com mais assistências no campeonato. Vale lembrar, o Natanael, ele dobrou o número de assistências só no Campeonato Paranaense agora do que ele tinha na carreira dele. Ou seja, ele melhorou muito no quesito ofensivo. Eu sempre achei ele muito melhor na defesa do que no ataque, e nessa temporada está mostrando uma evolução enorme no ataque. E acho, inclusive, que se você pegar só números gerais, talvez o Natanael venceria. Mas eu também já tinha colocado na minha listinha de votar no Marcos Vinícius, porque o Maringá funciona muito bem, e funciona muito bem em favor do Marcos Vinícius. É um cara que em vários momentos o Maringá joga com 3 zagueiros e o Marcos acaba virando o ala pelo lado direito, e ele ataca muito, ele produz muito pelo lado direito do Maringá. E quando a equipe joga com linha de 4, ele também defende muito bem. Então, nessa disputa, eu vou acabar ficando também com o Marcos Vinícius. Está 2-0 para a seleção do interior. Pasmem os senhores, hein? Agora, a próxima disputa é o zagueiro Jonathan, lá do Azures também. Lembrando, o Azures que tem tido uma boa defesa. Já falei, enquanto o Arthur é o goleiro que passou 6 jogos sem tomar gols, o Jonathan é um dos zagueiros de uma equipe que passou 6 jogos sem tomar gols, contra o Thiago Heleno. Eu vou começar votando nessa aqui, Alisson. Eu vou votar no Thiago Heleno. Não acho que tem feito as melhores atuações da vida desde que chegou no Atlético. Acho que o Thiago Heleno é um baita zagueiro. Na lista de qualquer atleticano, está entre os maiores zagueiros da história, talvez o maior da história do Atlético. Porém, dentro de tudo isso, ainda acho que, apesar de não estar no melhor momento, ele está jogando mais do que joga o Jonathan. O Jonathan é um zagueiro muito mais de posicionamento, um jogador que talvez não tenha a mesma qualidade técnica, ambivalência que tem o Thiago Heleno. E aí, outra coisa que vai jogar para cima as atuações do Thiago Heleno, que eu não sabia. Ao pesquisar para poder fazer as seleções, cara, o Thiago Heleno, ele tá no top 3 de índices de passes longos, passes curtos do campeonato. E assim, tudo bem, para um zagueiro acertar mais passes curtos, é normal, você toca pro outro zagueiro, tá tudo certo. Mas o passe longo é uma estatística muito interessante e mostra o quanto o Thiago Heleno continua jogando bem, por isso que eu voto nele. Eu vou votar também no Thiago Heleno, porque pelo fato, não só esses passes longos, é muito pela característica do que o Osório fez no time. É um jogador que muitas vezes estava no ataque. Quando o Atlético, principalmente, joga em casa, pressiona muito a bola, muito o adversário no campo, o Thiago Heleno é um desses personagens, era um desses elementos. Era aquele jogador surpresa que atacava e dava o passe. Então, eu também tô com o Thiago Heleno, não só por jogar, muito pela história do clube, muito pelo que o Thiago produz. Acho que o Jonathan ainda tá no caminho, tem muita mobilidade, joga bem, mas ainda falta técnica nele ainda para ser aquele zagueiro fixo, aquele zagueiro prodígio aí de uma equipe. Tô com o Thiago Heleno também. E aqui é próxima, Vilar e Gamarra. Vai que é tu, Alisson. É que a gente tem que separar, né? Vilar e Gamarra, não sei se vai vir polêmica aí agora, né? E eu acho que o Vilar ele foi mais importante pro torneio do que o Gamarra, que ainda não se apresentou. Na minha cabeça. Acho que. Você foi de Vilar, então. Vou de Vilar. Acho que o Gamarra ainda não se apresentou. Vamos ver se com um técnico novo ele engaja. Claro que o Osório fez muita bagunça nesse time, ficou muito confuso.
teve jogos que eu não gostei da forma como o Gamarra jogou, né? Então, e o Vilar, para mim, é como eu falo, mais um dos personagens do ótimo sistema defensivo que a equipe do Maringá aprontou e mostrou. Como eu falei, acho que vai ter polêmica. Eu sou o Vilar, mas claro, o Gamarra é muito mais jogador, né? Não vamos esquecer disso, né? Eu Vai lá, mandei aqui Thiago. no grupo já pra galera, porque é o seguinte, pra mim, eu acho que o Vilar é muito, muito importante pro andamento do Maringá e entra muito até na disputa ali que a gente fez do Marcos Vinícius com o Natanael, acho que dentro disso. Só que assim, o Gamarra é infinitamente mais jogador, na minha opinião. Ele é um jogador muito mais Sim. completo. E digo mais, aí tem outro ponto. O Gamarra, em vários momentos, ele pega a seleção, por exemplo, da rodada, lá no SofaScore por média de atuação. Se não me engano, ele pega 2 ou 3 seleções da rodada. E o Vilar não pegou em nenhuma. Eu coloquei o Vilar ali muito porque a gente sabe que o funcionamento do Maringá precisa dele. Ele faz gol no Couto Pereira, por exemplo, no empate do Maringá contra o Coritiba, mas ainda acho o Gamarra mais importante para o Atlético. Vamos ver se a galera responde lá. Se não responder, a gente vai ter que decidir no par ou ímpar aqui, talvez. Vamos esperar até o final. No final a gente decide aqui. Então, beleza. Por enquanto, tá 2-1 para a seleção do interior e ainda sem critério ainda a situação do Gamarra e do Vilar. Vamos para a lateral esquerda, então, Alisson. E aqui é Pará e Jamerson. Pará do Operário, lateral esquerdo do Operário e o Jamerson do Coritiba. O Operário em si, no geral, não vinha jogando bem, melhorou muito na reta final na primeira fase. E acho que o Pará é um cara que cresceu muito também nisso. O Operário tem 2 grandes laterais, o Sávio pelo lado direito, o Pará pelo lado esquerdo. Mas eu realmente acho que o Jamerson é muito superior e vem tendo boas atuações. É um cara de explosão, é um cara que, principalmente na parte ofensiva, ele entrega muito. Na defensiva, às vezes, deixa um pouco a desejar. Mas o meu voto é pro Coxa Branca Jamerson. Eu também tô contigo. O Jamerson, pra mim, é muito mais jogador que o Pará. O Pará é um bom jogador? É um jogador, pra mim, regular. Não é nem para mal e nem para menos. É regular a forma como o Pará joga. Eu acho que é um dos pontos que o Operário tem que reforçar para uma Série B. Né? Porque o Operário não postou ainda que é um time pronto para uma disputa aí de campeonato brasileiro. O Jamerson é a chance dele. É a chance dele de mostrar que ele vem para ser titular, que ele vem para jogar muito mais. A gente sabe que a temporada do time do Coritiba não foi legal. O Jamerson foi um desses jogadores também que viveu de altos e baixos juntos com a equipe e começa muito bem, sendo muito importante. Acho que o Jamerson sim tá e ganha esse duelo. A próxima disputa, então, vamos para o meio campo. Lembrando, por enquanto, então tá 2-2. E temos o primeiro voto lá, então vamos aceitar a galera, ó. O Lúcio Martins, Gamarra 1000 vezes. O Nazi, Gamarra, muito Gamarra. O João Goulart, acredito que Gamarra faz parte da melhor defesa do campeonato. Então a galera tá metendo Gamarra ali. Então 3-2 para a seleção Atletiba, né, terminando a defesa. Gamarra venceu o Vilar na disputa da defesa. Vamos de meio campo agora com Vinícius Faria e Arilson. Vale lembrar, o Vinícius ele não é necessariamente um primeiro volante, mas até para formar a seleção não conseguia achar ali no interior um primeiro volante à altura, e aí você deixar o Vinícius Faria, por exemplo, do Cianorte de fora, seria meio que injusto, um cara que tem bastante gols, tem muitos gols no campeonato, tem o Rafael Longini, tem o Serginho do Maringá, então eu decidi deixar meio que 3 meias que sabem jogar mais bola do que em nenhum volante, de fato. E já na seleção Atletiba tem 2 volantes, né? Que é o Fernandinho, que vem logo na sequência, e o Arilson, que já tá aqui na disputa com o Vinícius Faria. E nessa disputa, até pelo fato de já ter tido lesão no campeonato e ter desfalcado o Coritiba, eu acho o Arilson muito importante. Quando joga, ele é dono do meio de campo. Mas o Vinícius Faria é muito importante para o Cianorte, inclusive quando ele começou a jogar mal, o time teve uma queda. Tanto que o Cianorte, se tem mais 2 rodadas, eu acho que nem classifica. Falar bem a verdade para você. E já largou mal demais também no jogo de ida das quartas de final. Lembrando, tomou 4-0 em casa do Coritiba. Vou votar no Vinícius, muito pelo início do campeonato. Acho que o Arilson é mais importante até pro Coritiba. Acho que quando o Arilson não joga, o Coritiba joga pior. Mas aquela colher de chá para votar no jogador ali que é muito importante para um time que depende muito dele. Por isso eu vou no Vinícius Faria, Alisson. O começo do Cianorte se passa muito pelos pés do Vinícius Farias.
O sucesso lá no início da temporada, no início do campeonato, foi muito por causa desse jogador. O jogador jogou muito. O Arilson é um jogador que a gente vai ver muito mais jogar, um jogador que tem muito a se explodir, que tem muito a crescer e agregar para o time do Curitiba na temporada, que é uma temporada grande. O Vinícius não. O Vinícius tem calendário, mas não é a que vai ter tanta aquela visibilidade. E quando ele jogou, demonstrou o Cianorte foi mais melhor, foi mais compacto no meio de campo. Repito, o início da temporada ótima do Cianorte se passa pelos pés do Vinícius Farias. Vinícius Farias, para mim, né, nessa seleção de hoje, ganha o duelo. 3-3, então, na disputa. E agora é Rafael Longini contra Fernandinho. E aí, para mim, eu vou deixar você votar primeiro, Alisson. É que o Rafael Longini do Londrina, é que eu não gostei do Londrina nessa temporada, não me agrada. Melhorou time, agora, né? Exato, melhorou, jogou bem contra o Atlético, né? Foi um time mais compacto, acho que foi o melhor jogo da temporada do Londrina, esse último jogo no duelo. Mas, gente, não há necessidade de voto. O mais Fernandinho viveu de altos e baixos, Fernandinho, para mim, é o meu jogador da seleção. Eu também vou no Fernandinho. O Londrina, ele vem de dois momentos muito bons. A vitória contra o Maringá e a vitória contra o Atlético. São duas grandes vitórias contra dois grandes adversários. Mas, com todo respeito, né, o Longini cresceu muito. Eu acho que muito da melhora do Londrina é porque o Longini tá jogando muito bem. Mas aqui, com todo respeito, é Fernandinho, ó, de longe, de braçada na frente. 4-3, então, para a seleção Atletiba. E aí a gente vem fechando o meio-campo. E aqui tem polêmica, em Serginho e Matheus Friso. Eu vou votar primeiro nessa aqui, Alisson, para jogar a bomba para você. Hein? Porque o Friso tá jogando muita bola. Ele é muito importante para o funcionamento ofensivo do Coritiba. Mas o Serginho, a exceção do Robson, é o grande jogador desse campeonato. É o jogador com mais assistências no campeonato. Quando eu falei que o Natanael era o lateral com mais assistências, o Natanael só perde pro Serginho, que tá jogando muita bola no meio de campo do Maringá. Para mim aqui é Serginho do Maringá. Eu tô contigo, não vai ter polêmica aí não. O Serginho, se a gente deixar de fora o Serginho dessa seleção, aí tá de brincadeira. Até a seleção que a Federação Paranaense for fazer, se ele não estiver, vai ser de muita brincadeira que vão fazer. Esse cara tá jogando muita bola, é uma das grandes novidades e uma das grandes estrelas do campeonato. O que ele faz com esse Maringá, meu amigo, é brincadeira. É brincadeira, né? Joga muita bola, dá assistência, é decisivo, ataca muito bem, principalmente marca muito bem quando o Maringá precisa se defender. E não só isso, Thiago. O que ele fez no jogo contra o América é brincadeira pela Copa do Brasil. É brincadeira. Para mim, Serginho, Matheus Friso vai ter seu momento também. Novamente, tem momentos para ir para a Série B. E eu acho que ele se encaixou muito bem com esse time do Coxa e vai crescer muito. Mas o Serginho, para mim, no Campeonato Paranaense, é muito favoritaço a vencer esse duelo. 4-4 e a gente vem com Pelezinho do Cascavel e Figueiredo do Coritiba. Quer votar, Alisson? Figueiredo. Pra mim é que, assim, Pelezinho, eu gosto, acho que tem dinâmica, né? Mas o Figueiredo é muito mais importante e o Figueiredo é garoto e tem promessa lá pra frente. E ele se encaixou muito bem nesse Curitiba. Rapidamente, Thiago, no Vasco ele não deu certo porque o Ramon e os outros técnicos passou, principalmente o Ramon e outros técnicos do Vasco, insistiu em jogar com ele num lado que ele não joga. Ele não é volante, ele não é zagueiro, ele não é lateral como ele jogou no Vasco. Ele é o que estava jogando no Curitiba, a função dele. E nessa função caiu muito bem. Para mim, Figueiredo ganha a titularidade desse duelo. Não, e digo mais, o Figueiredo, por exemplo, na minha opinião, foi o melhor jogador do Atletiba, que terminou em 1-1. E quando ele não joga, por exemplo, na sequência, o Coritiba é eliminado pelo Águia de Marabá, sem o Figueiredo, jogou mal contra o Cascavel, ele volta, é um dos melhores em campo de novo contra o Cianorte, apesar de não fazer gol. Mas é um cara muito importante na dinâmica do time, e se você for ver, ele é meio que um segundo atacante, muito mais do que um ponta. Porque ele flutua muito, tem hora que ele tá na esquerda, outra que ele tá na direita, ele aparece para fazer 1-2 com o Leandro Damião, aparece para fazer 1-2 com o Robson, aí não tem muita disputa, também vou de Figueiredo, e aqui 5-4 agora para a seleção Atletiba, e acredito que agora a seleção Atletiba vai dar uma disparada, porque Calisson e Canóbio, eu vou votar primeiro, Calisson inclusive é o vice-artilheiro do campeonato,
mas com todo respeito, não dá para disputar. O Canóbio é o principal jogador do Clube Atlético Paranaense, é um jogador diferenciado, não é na parte técnica, não acho ele tecnicamente um primor de jogador, não, mas o que ele entrega de vontade, de raça, de velocidade, até na parte tática, é impressionante a entrega que o Canóbio traz ao time. Por isso, para mim, Canóbio bem à frente do Calisson, inclusive. Acho que numa necessidade de voto, meu amigo, porque o Calisson, eu ainda acho que ainda falta muita maturidade. Por mais que faz gol, né? Um jogador e viveu de momentos de altos e baixos no Londrina, falta maturidade para esse time para a Série C. E o Calisson é um desses jogadores que também precisa melhorar em algumas partes técnicas no ataque. O Canóbio, sem dúvida nenhuma, é jogadoraço, é mais importante, é mais decisivo. Se não faz gol, ele é líder em campo, comanda esse time, é um jogador raçudo, né? Que chama, traz esse time com raça para frente e foi o principal jogador da temporada passada. Vamos ver se o Canóbio, né, tem mais visibilidade lá na frente no ataque, né? Por mais, como eu falei, ele é muito importante nesses aspectos, mas como o Atlético ainda deve em alguns pontos, mas o Canóbio, para mim, sem dúvida nenhuma, ganha esse duelo. 6-4, e para finalizar, então, os jogadores de linha, a gente vai de Ronaldo Henrique, lá do Operário, e o Robson, do Coritiba. Não precisa de votos aqui, né, Alisson? A necessidade? Aí eu falo, né? A necessidade é o craque, né? São quantos? 9? São 10 gols? 11 gols, né? Artilheiro do Brasil na temporada. Exatamente, é o artilheiro da temporada, né? Só pede pro peruano, o peruano que tá jogando aí lá no futebol peruano. Mas não tem necessidade, não, hein? Robson. Aqui é Robson, não tem segredo. Então, contra o Ronaldo Henrique, um grande abraço, um efusivo abraço pro Ronaldo Henrique, mas é isso. Então, fechamos os jogadores 7-4. E aí, para finalizar, então, entre Jorge Castilho, lá do Maringá, contra Guto Ferreira. Eu coloquei o Guto, eu colocaria o Osório, apesar de entender que o Osório não faz um grande trabalho, mas o Atlético tem mais pontos que o Coritiba, mesmo com várias, mudando o time o tempo todo. Mas acabei colocando o Guto, porque como teve a demissão do Osório, então não tem muito segredo, tem que ser o Guto. Mas, para mim, o Jorge Castilho, por ter um elenco muito menos qualificado e fazer o trabalho que faz, por exemplo, não perdeu para a dupla Atletiba no campeonato, eu vou de Jorge Castilho nessa aqui, Alisson. Se o Maringá for para a final, é muito por causa dele. Na verdade, ele já faz história. Ele já fez história no Campeonato Paranaense, vem não perdendo pontos para a dupla Atletiba, fez história na Copa do Brasil, a forma como ele montou esse time. Mais ainda, porque assim, ele não jogou no Willie Davis contra a dupla Atletiba. Os dois, um no Couto Pereira, outro na Arena. Ou seja, ele veio a Curitiba enfrentar os dois e jogou de peito aberto com os dois. Contra o Atlético na Arena, na Liga Arena, ele... Inclusive, até você falou do Bento, que ele não foi bem contra o Londrina. Tem um lance que o Bento dá no pé do jogador do Maringá, não lembro agora quem que perde aquele gol. Acho que foi até o Serginho, que o Bento sai todo errado no último lance do jogo. O Serginho perde a chance do que poderia ter sido a vitória. E no Couto Pereira, para quem não lembra, o Maringá, pelo menos no início, depois no segundo tempo, o Coritiba até jogou melhor, mas no primeiro tempo, o Maringá jogou melhor o Coritiba. Bola na trave, saiu ganhando com 5 minutos de jogo, gol inclusive do Vilar. Então é complicado. E não só isso, Thiago. Os 2 jogos que a gente teve do Maringá foram os melhores jogos do campeonato. Eu acho que o Maringá foi melhor do que o Atletiba. O Maringá amassou o Atlético no primeiro tempo, né? Naquele ótimo primeiro tempo. E no Couto, no segundo tempo, amassou o Coritiba. Isso se passa muito pelo Jorge Castilho, da forma como ele trouxe. Ele não teve medo. Não, igual os outros times que vieram de disputar. Não teve medo, independente de onde que disputou. Esse é o Maringá dessa temporada que eu acho que com o Jorge Castilho e manter a base para a sequência é um time que, olha, Thiago, vai longe na Copa do Brasil, né? Pensando até em terceira fase, estou pensando mais ou menos aí, e vai longe em busca de uma vaga para a Série C, hein? Esse Maringá, para mim, 2 times brasileiros que eu estou acompanhando, é o que mais me empolga, o que mais me emociona em parar para assistir. Muito bom, Jorge Castilho. Eu acho que o Guto viveu de altos e baixos. Eu acho que o Guto, só sinceramente para terminar rapidinho, o Guto ficou muito manchado pela eliminação da Copa do Brasil, pela vergonha, né? Pelo vexame que teve pelo Águia de Marabá.
né? Depois perdeu para o Cascavel jogando nada para o Cascavel no jogo seguinte, mas ainda teve alguns auxílios aí, principalmente jogando em casa, não jogando bem, principalmente no primeiro tempo, em alguns jogos, como o Andralson, Joséense, né? Então eu não colocaria o Guto, né? Como você bem falou, né? Acho que também o Osório, que foi demitido, pela sequência que teve de pontos, e foi o líder do campeonato, seria mais justo. Mas eu entendo, concordo com o Guto, mas o Jorge Castilho, para mim, é disparado o melhor técnico do campeonato. Então, nossa disputa da seleção da dupla Atletiba contra a seleção do interior deu 7-4, 7-5, na verdade, para a seleção Atletiba. Então é isso, né? Um forte abraço para quem acompanha nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha para a galera, ativa o sininho que toda sexta-feira tem 11 contra 11 por aqui. E agora, no final de semana, você acompanha transmissão de Coritiba e Cianorte, diretamente do Couto Pereira. Eu e o Alisson estaremos nessa transmissão. E no domingão, teremos também a transmissão de Atlético Paranaense e Londrina, né, Alisson? Exatamente. Fica de olho aqui com a gente na nossa transmissão. Os dois jogos, um é às 4 da tarde, outro é às 6h30 da noite no domingão. E a gente vai contar tudo para você. E fica ligado nas nossas redes sociais também. Lá no Insta tem muita coisa, tem muita informação, tem muita publicação. Tem coluna, tem informação dos times e do mundo afora também para você. E para você que está aqui assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui pra gente também. Valeu, galera! Um abração para todo mundo, até a próxima.